Bom dia. Tudo. Tá no mute. Ô, desculpe, Oi. tudo bem? Imagina. Tudo e você? Bem, graças a Deus, prazer, Cossenza. Prazer, Eliane. É. Estamos aguardando o professor Marcelo, que é o mediador, Uhum. e daqui a um pouco ele deve estar se juntando aqui. A gente tem 10 minutinhos ainda, né? Não, eu só entrei aqui para testar, porque normalmente eu não uso o Zoom, né? Aqui na UF a gente usa muito o Google Meet. E, Ah, e eu andei usando o Google nos congressos lá na Europa, e aí aham. não tinha instalado nesse computador aqui, nesse notebook meu. Aí eu estou testando. Mas é bom, é verdade. Eu também uso mais o Google Meet. Aham. E no dia 9, a hora que eu fui me conectar, não carregava no meu navegador, me deu um desespero. Por isso que eu entro cedo também. Mas fica à vontade. Aí eu estou vendo aqui como é que eu vou a apresentação eu vou compartilhar, como é que é? Eu compartilho. Ah, você bota aí? Isso, Tá. que são os vídeos, né? Aham. Isso, eu já deixei aqui tudo no esquema, e aí, conforme o professor for falando a ordem, eu vou compartilhando. Tá, tá. Fica Mas tranquilo. o vídeo não vai ser eu não preciso falar? Não, precisa. Então, o esquema é assim, o professor já está se conectando. Ah, O professor fala a sequência, né, que a gente vai seguir, aí eu coloco o vídeo, que vai ser de 8 minutos, hum, aí o professor conduz, eu não sei se ele já vai querer falar ou se eu faço alguma pergunta para você, mas aí a gente tem 8 minutos para falar sobre o seu trabalho. ah, Aí bom dia, professor. E aí cada trabalho vai ter os seus 8 minutos para comentar, hum, e independente também, se o que você quiser colocar, você fica à vontade no seu tempo, e no final o professor abre para uma discussão geral, porque tem alguns trabalhos que são um pouco o mesmo assunto, os assuntos são similares, né? ah, Aí todas as contribuições são bem-vindas. tá, tá. Ok, então tá. Fico aguardando, então. Tá bom. Bom dia, Bom professor. dia, Eliane, tudo bem? Tudo bom? Eu estou aqui vendo como é que eu coloco o fundo do SUNEAD. Tá. Eu vou fechar a câmera um pouquinho enquanto eu estou achando aqui, Tá bom. tá O senhor bom? carregou, né, o background, a foto que eles mandaram? Sim, é que eu não estou achando aonde. Eu vou só dar uma olhadinha Tá aqui, bom, daqui uns 5 minutos eu volto. tá Tá tudo bom. tranquilo, né? Tá tudo certo. Tá Tá, a bom. gente vai ter Você, representante de um grupo, mas faltam 3. tá bom. Ah, quando Tá, for 8h30, começa. a gente começa. Tá bom, então. Porque são 5 trabalhos, né? São 4. 4? 4. Ué, achei que hoje eram 5. O José Paulo é sobre o panorama da economia circular no contexto africano, certo? Sim, sim, sim. É. Vocês estão presencial? Você está presencial? Não. Não, todos nós Tá estamos online. online. Ah. É, Mas tá tendo muita gente do presencial, você sabe? eu acho que não, né, professor? Eu acho que Né? a maioria está online, não é? Eu acho que a maioria está online. Ontem eu fui lá, Aham. tinha bastante gente. Ah, Mas, é? assim, tinham 4 pessoas numa sessão online, tinham 4 presenciais. Tá meio, Estava híbrido, né? Porque tem o no híbrido híbrido. também. É. Tá. É. Esse Bom, eu negócio vou... de pandemia, né? Agora está voltando de novo. Aqui no Rio já está brabo. A Covid, né? Pô, tá, São Paulo também, viu? tá? Também tá. Inclusive, tinha uma última aula de mestrado que eu estou terminando, e a secretaria mandou um comunicado que o professor vai estar online, porque, inclusive, membros da equipe também estavam com Covid. Nossa, É. A gente lá na UF ainda não saiu nenhuma norma, não, né? Mas eu estou achando que a coisa vai piorar, porque já tem muita gente, já, aluno falando que não está indo por causa de Covid. A minha filha está com Covid. nossa. Ela estava com dor de garganta, febre,
e aí ela fez o teste e deu positivo. Ela está melhor já, ela tomou as 2 doses da vacina, né? Mas tá voltando, sim. É que agora tá menos pior porque muita gente está vacinada, né? Parece que o perigo é para quem não tem nada, né, de vacina. É, Isso aí pode ser fatal. Mas os outros exato. dão uns sintomas um dia e meio, depois dá uma Melhor. Eu já É, tomei 4 doses, né? é, também. Nós vamos para a quinta agora. O Rio vai começar a quinta. é Pois é. verdade? É. Por Ah, enquanto, só o pessoal que tem comorbidade. Depois vão ser os outros todos. Vamos começar. eu tomei 3, a quarta eu ainda não tomei, preciso ir Quatro atrás. já. Teve muita gente que tomou a segunda e não tomou mais, outros pararam na terceira, não fizeram o ciclo completo. Esse que é o lado ruim, que parece que essa nova onda está se aproveitando disso. Exato. Eu escutei isso também. Meus amigos lá da Espanha falaram que ela foi muito mal, pegou muita gente. É? É. Lá também já está assim? E na Alemanha, na Espanha, a Europa deu bravo. Ah. Professor, mas se não der certo, também não tem problema. A professora É, disse que também não pôs, viu? não colocou, né? É. Bom dia, François. É François? Que fala? Bom dia, tudo bem? Sim, é François. Ah, tá bom. Pronuncia. Bom dia. Eu tive que sair da reunião primeiro porque não estava dando certo o vídeo, mas agora deu certo. Ah, tá bom. Tem um monte de gente Então, conectada. a Elaine mais ou menos explicou, a gente passa primeiro o vídeo, depois a gente faz algum comentário, passa o segundo vídeo, Tá, tá. e aí no fim a gente abre Para debater. debater. Tá ótimo. Ainda faltam 3 minutos. A Mônica é minha parceira, autora também. Ah, ok. Deixa qualquer coisa ela fala também. Hein, Mônica? Oi, Mônica, Leandro. Bom dia a todos e todas. Sim, se Bom for. dia. Nossa, aí você fala também alguma coisa depois do vídeo. Ele vai passar o vídeo e a gente pode fazer comentários. Então, Bom dia. Ah, tá bom, Bom tá dia. ótimo. bom dia. Pelo que eu estou vendo, professor, eu acho que só está faltando o representante do grupo sobre loop, virtualização e troca. Os demais já estão presentes. Tá. Bom, como falta ainda, vamos A gente começar espera. Uhum. 8h30, né? Isso, claro. Ainda falta. Deixa eu fechar aqui. Tem que ver quando a gente vai voltar à vida normal, né? Que esses congressos era bom que a gente conversava pessoalmente, conhecia a gente. Aí agora esse lance virtual é muito. Então, eu vou depois, mais no final, eu vou colocar um link aqui para a sala de networking, para quem quiser entrar e conversar com outras pessoas, mas é como você falou, não é diferente do presencial, né? Presencial é melhor. Não estava voltando a minha tela inicial do sistema? Agora está tudo bem. Eu fico olhando para cá porque eu tenho 2 telas aqui em casa, é mais fácil. Ontem no presencial era meio complicado, porque era um computador só e a câmera está voltada para a plateia. Mas aí aqui fica mais tranquilo.
Bom dia aos que entraram agora. Professor, acho que temos todos, de todos os grupos. O senhor, Ok. o senhor comanda agora, me fala qual o senhor, a ordem que o senhor vai seguir, Tá e bom. eu vou projetando. Tá bom. Viu? Só para o pessoal que chegou agora, o professor, o nosso mediador, o professor Marcelo, ele que vai comandar as discussões e tudo mais. Então, na medida que ele for chamar o grupo, eu vou colocar o vídeo que vocês gravaram, e na sequência a gente tem 8 minutos para fazer comentários, tá? E assim sucessivamente. E aí, no final, fica aberto para todo mundo fazer os comentários sobre outros grupos, as contribuições que quiserem, estejam à vontade. Tudo bem? Bom, então sejam bem-vindos a essa nova edição do SEMEAD. Parabéns por terem seus artigos aprovados. E a gente vai começar, acho que eu vou seguir a ordem que está aqui no sistema. Então, a gente deve começar, então, com a relação entre governança corporativa e desempenho financeiro das empresas integrantes do segmento cíclico e não ciclo no novo mercado. Tá. Você que sobe o vídeo, né? Isso. A Eliane, então, vai subir o vídeo gravado sobre esse trabalho e, na sequência, a gente faça algum comentário, depois a Eliane vai fazer algumas indagações e aí fica aberto para os comentários dos autores. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos em frente. Olá, pessoal. O trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje... Olá, pessoal. O trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje tem como título a relação entre governança corporativa e desempenho financeiro das empresas integrantes do segmento cíclico e não cíclico do novo mercado da B3, Brasil Bolsa Balcão. Esse artigo ele foi desenvolvido por mim, François Fabiane Trento, pelo professor Geisler Bertolini e pelo professor Ivano Ribeiro. Bem, a governança corporativa ela tem como uma finalidade proporcionar a segurança de investidores e credores. Ele acaba sendo um elo de ligação entre os agentes e os executivos. A B3 ela é o mercado de capitais do Brasil e foi o mercado acionário que implantou, a partir do ano de 2000, as práticas de governança corporativa do país. Essas boas práticas elas promovem a performance financeira da empresa em virtude do fato de que ela tem como pilar os princípios da ética dos negócios e no trabalho, o que indica um comprometimento para melhores resultados. E uma das métricas mais utilizadas para analisar a representatividade econômica de uma empresa é através do seu desempenho financeiro. Essas boas práticas de governança corporativa, elas impedem as ações corruptas e também a evasão fiscal. E quanto maior a organização, maior a probabilidade de desenvolver mecanismos de governança corporativa. Só que estudos recentes voltados para a relação entre governança corporativa e performance financeira são inconclusivos. Então, o objetivo desse artigo foi analisar a relação entre governança corporativa e desempenho financeiro das empresas integrantes do segmento cíclico e não cíclico no novo mercado da B3, Brasil Bolsa Balcão. A nossa revisão de literatura está fundamentada na teoria da agência, nos princípios da governança corporativa, que seria transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, faz um elo de ligação entre governança corporativa e sustentabilidade financeira, e também um elo de ligação entre governança corporativa e novo mercado, que foi a B3 que implantou essa questão da governança corporativa no Brasil. E o novo mercado é o nível mais alto de exigência de governança corporativa atualmente no país hoje. E os itens centrais dessa pesquisa de governança corporativa são diretoria, conselho de administração, auditoria, reuniões do conselho de administração e princípios da governança. E o desempenho financeiro foi medido através do ROI, ROA e EBITDA. Então, as hipóteses da minha pesquisa: a H1, a heterogeneidade na diretoria está positivamente relacionada ao desempenho financeiro, a dualidade na diretoria está negativamente associada ao desempenho financeiro. H3, a heterogeneidade no conselho de administração está positivamente relacionada ao desempenho financeiro. H4, a existência de membros independentes acima do percentual exigido por lei está positivamente associada ao desempenho financeiro.
H5, o tamanho do conselho de administração está positivamente associado ao desempenho financeiro. H6, empresas agitadas por uma Big Four estão positivamente associadas ao desempenho financeiro. E H7, a quantidade de reuniões anuais do conselho de administração está positivamente associada ao desempenho financeiro. Essa daqui é o modelo teórico da minha pesquisa, onde todos os itens estão relacionados ao desempenho financeiro. Quanto ao método, o delineamento dessa pesquisa, quanto à natureza, ela é aplicada, quanto aos objetivos, ela é descritiva, quanto aos procedimentos, ela é documental e bibliográfica, e quanto à abordagem, ela é quantitativa. Quanto à coleta de dados, do caso da governança corporativa, os dados foram coletados juntos aos documentos fornecidos pela empresa, tanto no site corporativo quanto na B3, e os índices financeiros foram os demonstrativos disponibilizados na B3 e também no programa Economática. Para análise dos dados, foram encontrados, então, as 5 dimensões citadas anteriormente, e a análise do desempenho financeiro foi através do ROI, ROA e EBITDA, para análise foi efetuada a correlação de Pearson e regressão linear. A população, então, foi as empresas do segmento cíclico e não cíclico do novo mercado da B3, que totalizou 53 empresas em 2018, 57 em 2019 e 68 em 2020. E o período utilizado para análise foi 2018 a 2020. Esse daqui é um modelo, né, de coleta de dados, onde foi dividido em 5 dimensões, 5 divisões: diretoria, conselho de administração, auditoria e reuniões do conselho e os princípios da governança corporativa. Esse método foi através do método Dummy, onde colocou-se 1 para sim e 0 para não, para cada afirmativa, em cada ano, a correlação de Pearson aqui apresentada, pode-se verificar algumas correlações positivas e outras negativas. E quanto à regressão linear, o R quadrado do EBITDA ficou em 0,384, o do ROA 0,349 e o do ROI 0,229. O Derby-Watson do EBITDA ficou em 2,17, o do ROA 2,14 e o do ROI 1,93. Todos com o p-valor de 0,05. Então, quanto a H1 e H3 que se relacionam à heterogeneidade, não houve resultado significativo, sendo assim, não é possível afirmar que a diversidade de gênero nesses dois grupos estratégicos ela interferiu de alguma forma nos resultados. A H2, que se relaciona à dualidade, ela se mostrou negativamente associada ao desempenho financeiro da empresa, no qual apresenta um beta de menos 0,63. A H4, membro independente do Conselho de Administração, que acabou apresentando uma relação negativa tanto no ROA quanto no ROI. A H5, o tamanho do conselho, apresentou uma relação positiva com um beta de 0,412. A H6, empresa ditada por uma Big Four, apresentou uma relação positiva com um beta de 0,326. E a H7, reuniões anuais do Conselho de Administração, houve uma relação negativa com um beta de menos 0,186. Então, como resultado, a governança corporativa ela exerce influência significativa dentro das empresas da população estudada, e uma gestão eficiente e eficaz de governança, ela traz consigo melhores estratégias de mercado, maior propensão à adaptabilidade em tempos incertos e mais transparência em uma empresa, e esse conjunto de elementos ele tende a promover um desenvolvimento sustentável, principalmente no quesito financeiro. Na medida que se adota esses mecanismos de governança mais acurados, há maior propensão de interesse de investimentos, sejam nacionais ou estrangeiros. No âmbito das empresas brasileiras, informar se possui ou não um comitê de assessoramento, o tamanho do conselho de administração e a empresa ser auditada tem uma relação positiva com o desempenho financeiro, e a diversidade de gênero ela não apresenta nenhum resultado conclusivo. Então, essas são as principais conclusões deste trabalho. Então, é possível verificar que a governança corporativa ela evoluiu consideravelmente nas últimas décadas. Seria isso. Muito obrigada.
O microfone está fechado, professor. Eu sempre fecho e esqueço de ligar. Parabéns, foi muito interessante o estudo, essa relação entre governança corporativa com desempenho é muito importante. Vocês escolheram três indicadores, que é o de desempenho financeiro. Tem alguns estudos também que buscam outros indicadores. Na literatura existe alguma discussão sobre quais são os melhores indicadores financeiros para tá demonstrando o desempenho financeiro. Esses são um dos mais básicos. Alguma literatura fala para usar o total share return ou algumas outras medidas, mas é um estudo, está muito bem feito, muito estruturado. Parabéns. Eu vou passar então agora para a Elaine fazer algumas considerações. Obrigada, professor. Parabéns pelo seu estudo, também achei excelente. Quando eu estava lendo, uma coisa que chamou a atenção e que você também mencionou na sua apresentação, o estudo demonstra que, primordialmente, ao contrário do que se esperava encontrar, não houve resultado significativo em relação à heterogeneidade, tanto na diretoria quanto em conselhos de administração do desempenho. Considerando que a diversidade de gênero é um tema importante, que faz parte do Pacto Global da ONU, que a literatura mostra que essa heterogeneidade tem uma relação direta positiva com o desempenho, esse resultado poderia ser interpretado como um elemento de fraqueza dentro da governança das empresas listadas? O que você acha? Eu queria ouvir um pouco da sua opinião. Bem, novamente, bom dia a todos. E respondendo, então, à pergunta da professora Eliane, sim, eu acredito que a falta de heterogeneidade em conselhos de administração e também de diretoria, ela acaba por enfraquecer um pouco a governança corporativa aqui no Brasil. Só que, como eu comentei, essa é um dos quesitos que precisa se analisar assim com mais cautela, porque é só das empresas, segmento cíclico e não cíclico, naquele período estudado. Então, ela não pode ser generalizada e tudo mais. Mas dentro da população escolhida e dentro do período escolhido, esse foi o resultado. Porque, assim, quando nós colocamos essa hipótese, eu, particularmente, pessoalmente, falando como pesquisadora, eu gostaria de ter encontrado que a heterogeneidade aqui no Brasil, ela fez diferença. Só que nos resultados não apareceu nada conclusivo. Então, eu acredito que aqui no Brasil, ainda existe bastante campo de trabalho nesse quesito de diversidade de gênero, de mais diversidades também dentro dos conselhos de administração, dentro de todos esses grupos da governança corporativa. Ok, obrigada. E a última coisa, até pegando um gancho com o que você falou, também seria, quando der continuidade ou aprofundar o estudo, né? Quando falar de diversidade, além de mulheres, também seria importante incluir outros grupos sociais, como o LGBTQIA+, também, né? Eu estou até falando de um feedback da minha própria dissertação também, porque eu foquei nas mulheres e uma professora me deu esse toque. Eu falei, acho que vou dividir com ela, que é importante. Ai, sim, com certeza é importante ter mais estudos com a diversidade. E eu gostaria de ter incluído, só que é difícil você encontrar dentro dos documentos fornecidos pelas empresas se existe ou não esse tipo de diversidade. Aí eu preferi focar só na parte de diversidade de gênero, porque seria uma coisa mais, um tópico mais fácil de analisar, um tópico mais fácil de eu conseguir encontrar nos relatórios, nas atas, no site corporativo, seria mais fácil eu identificar essa diversidade. Ok, obrigada, François. Eu que agradeço, professora.
Seu microfone está no mudo, professor. Aí eu de novo aqui, fazendo besteira. Bom, então agora a gente vai apresentar o segundo artigo, que é o panorama da economia circular no contexto africano, retratando a gestão de resíduos sólidos em Cotonou, Benin. É isso? Assim que fala? É? Então, tá bom. A Eliane vai estar apresentando o vídeo. Olá, sou o professor Cossenza. Olá, sou o professor Cossenza e vou fazer hoje esta apresentação para vocês sobre a temática economia circular. Fruto de uma investigação que foi desenvolvida no PPG-AD da UF, dentro da linha de pesquisa Estado, Organizações e Sociedade, trata-se de um estudo intitulado Panorama da Economia Circular no Contexto Africano, retratando a gestão de resíduos sólidos em Cotonou, Benin. Este trabalho foi elaborado conjuntamente por Félicité Armelle Avassi Kakpo, José Paulo Cossenza, Frederico José Lustosa das Costa e Mônica Zaidan Gomes. Nossa questão de pesquisa consistiu em investigar em que medida a gestão adequada dos resíduos sólidos, implementada em conformidade com os postulados e princípios que norteiam a economia circular, proporciona melhorias para o desenvolvimento sustentável nos contextos socioambiental, econômico e de políticas públicas. Nesse intuito, fez-se o exame da legislação de resíduos sólidos de Cotonou, detectando as fragilidades e lacunas existentes para o manejo e gestão sustentável dos resíduos sólidos. Nosso objetivo foi retratar a situação da gestão dos resíduos sólidos na cidade de Cotonou, no Benin, apresentando sugestões de melhorias baseadas nas diretrizes e perspectivas que pautam a formulação dos princípios e fundamentos da economia circular. Com isso, esperamos que possamos contribuir para uma abordagem que permite associar o desenvolvimento social e econômico com o meio ambiente e a justiça social, de modo a que se possa promover o bem-estar social das gerações futuras, especialmente naqueles países menos desenvolvidos. Como referencial teórico, tomou-se como marco conceitual os principais componentes da economia circular de apoio à sustentabilidade, contrapondo criticamente as deficiências e fragilidades do sistema de produção industrial tradicional, vigente mundialmente, que se sustenta a partir dos predicados advindos do sistema de economia linear. Para isso, mostram-se os limites, os benefícios e as barreiras a serem defrontados com a implantação da economia circular e apresentam-se as suas principais perspectivas frente ao desenvolvimento sustentável. Através de um estudo de caso, fez-se o diagnóstico da situação da gestão de resíduos sólidos em Cotonou, detectando suas fraquezas, limitações e impactos ambientais e sociais, tendo como pano de fundo as políticas públicas ambientais praticadas e as principais intervenções e propostas feitas para a integração da economia circular no contexto da política de gestão de resíduos sólidos na cidade de Cotonou. Os resultados deste estudo mostraram que a falta de recursos financeiros e de infraestrutura necessários para a adequada gestão de resíduos sólidos, além da não adoção de um eficaz programa de educação das famílias, faz com que a gestão de resíduos sólidos seja tratada com medidas paliativas pelos gestores públicos de Cotonou. Nós entendemos que a integração da gestão de resíduos sólidos na maior cidade do Benin passa por uma grande mudança
de paradigma, onde sejam priorizados incentivos à melhoria do design dos produtos, visando o seu máximo aproveitamento, e também a prevenção contra a geração de resíduos sólidos por causa do sucateamento dos bens e produtos, que seria uma medida estrategicamente importante. Além disso, a tentativa de se evitar o consumo exacerbado estimularia o consumo sustentável por parte da população. É preciso também estimular a criação de demanda pela reutilização de recursos secundários, visando o reaproveitamento dos produtos descartados como sucata. E, por último, disponibilizar informações sobre os materiais contidos nos produtos descartados. Uma outra medida que precisa ser utilizada era a adoção de uma política pública bem articulada, visando integrar, né, uma estratégia de compras públicas por parte do governo de Cotonou. Enfim, a modernização da gestão de resíduos sólidos em Cotonou precisa passar por uma grande mudança cultural, a partir da construção de políticas públicas e de educação de base, onde a educação ambiental seja articulada com um processo de sensibilização e de comunicação social, alinhado com medidas e políticas dirigidas ao desenvolvimento sustentável e à sustentabilidade da população de Cotonou. Estas foram as referências que se adotou no trabalho e terminamos por aqui. Agradecemos a atenção de todos e informamos também que maiores detalhes sobre esse estudo pode ser encontrado no texto completo. E obrigado pela atenção de todos. Adeus. No YouTube sempre aparece essas sugestões. Parabéns, muito, muito interessante o trabalho. Qual foi o motivo de vocês escolherem Cotonou como... Gostaria que você desse uma ressaltada nisso. Agora? Não, foi porque eu leciono no mestrado em administração da UF e veio uma aluna, ela participou do meu curso de economia de empresas, onde eu falo um dos temas que eu abordo é a economia circular. E ela gostou muito do tema e ela viu que esse tema tinha... Ela era da África, lá do Benin, né, de Cotonou, e ela viu que eles lá o tema tinha a ver com a realidade dela lá local, e ela gostaria muito de trabalhar isso, essa questão teórica que eu tinha colocado numa visão mais prática da teoria. Aí eu achei legal, que embora não tenha uma coisa quantitativa, mas tem muito de qualitativo. Inclusive, ela fez entrevistas, que não está nesse artigo porque não dava para colocar, mas ela entrevistou os atores locais envolvidos com a gestão de resíduos lá da cidade e fez uma análise de conteúdo, né, usando a metodologia de Bardan, e que deve virar um outro artigo, um segundo artigo da gente, né? E aí, nesse processo, também se incorporou a professora Mônica, que é da UFRJ, que veio para a qualificação, começou a trabalhar com a gente, e aí a gente acabou fazendo esses dois, esse artigo, e tem o outro, tem mais, talvez um terceiro, que ela mapeou também o panorama geral da economia circular no mundo todo, Japão, Holanda. Então, foi muito rico a experiência com ela. Maravilhoso você poder ter esse acesso e trazer a experiência da economia circular, essas questões que envolvem esse tema, e ter possibilidade de estar vendo que é uma realidade que acontece não só nos países da Europa, mas também em países da África. É um tema bastante interessante, muito
questionável. Não, e lá talvez eu acho que é até pior, porque eles têm uma demanda pelo consumo. Como é uma população mais pobre, vamos assim dizer, eles têm uma demanda por consumir, né? Talvez até diferente do pessoal da Europa. Então, aí nessa ânsia de consumo gera resíduo. Então, o lixo ficava na rua, tinha uma série de problemas lá ambientais que a gente narra no trabalho dela, lá na dissertação, que realmente são graves. Sim, aqui no Brasil, então, nem se fala, né? Você anda, aqui em São Paulo, você anda ali pelas ruas do centro, é uma coisa assim, ainda mais agora que tem muita gente em situação de rua aqui em São Paulo, fica uma criação de resíduos muito forte e não tem como coletar. A coleta de resíduos nos prédios, muitas vezes só tem uma lata de lixo, então tem uma série de contextos. E a economia circular, que está trabalhando com esse aproveitamento do resíduo para poder estar diminuindo a exploração do que não virou resíduo ainda, para preservar também, é um tema muito, muito, muito bacana. Agora eu vou passar para a Eliane, para ela fazer algumas considerações especificamente sobre o artigo. Ok. Professor José Paulo e professora Mônica, parabéns. Uma coisa só que eu achei muito relevante quando vocês mencionam que também se buscou fazer uma análise crítica sobre o antagonismo que é administrar o meio ambiente vis-à-vis as questões econômicas e sociais e os problemas de saúde pública envolvidos em toda essa temática. Gostaria que, se vocês pudessem explorar um pouquinho mais esse antagonismo. Bom, depois eu passo até para a Mônica também explicar que lá na África, o governo ele tem alguma... antes tinha uma situação muito crítica, eu mostrei essa figura que eu mostrei, é a situação atual que foi após uma intervenção num contexto que era altamente crítico, onde o lixo era descartado na rua, então, porque as pessoas tinham que pagar pela coleta do lixo, então não tinham dinheiro e aquilo ficava. E aí o governo, vendo essa situação crítica, ele refez todo o processo, criou alguma legislação e tentou botar esse modelo que a gente mostrou aí, que já é um modelo que ele diria que estaria numa linha de sustentabilidade e tal, mas na verdade não está, porque as pessoas ainda você cria lixões em outros lugares, as pessoas não têm ainda uma educação de usar de uma melhor maneira aqueles produtos. Então, tem problemas ainda graves de saúde da população por conta do manuseio de alguns produtos que são feitos não muito alinhados com a visão de sustentabilidade, né? Muitos produtos vindos de países, tipo, não querendo criticar, mas da China, com a baixa qualidade, e coloca isso gera problemas de poluição em rios, nas pessoas, provocando enfermidades. Então, um pouco isso. E aí a gente viu, então, que não basta só o governo fazer uma lei ambiental, né? É preciso que ele tenha uma política pública, aí a gente coloca de educação, né? Que onde essa geração começa a ver também e se comprometer com o processo, porque às vezes você monta um processo muito bonito, mas as pessoas não estão comprometidas, continuam descartando, né? Então, é um pouco isso. E, principalmente, a gente acha que isso começa os adultos, eu acho que já não muda, já tem um comportamento muito difícil de você mudar agora. Talvez começando com as crianças, para elas dentro da família, impactando os pais, entendeu? Com exemplo. Então, não sei se a Mônica quer falar alguma coisa aí, Mônica. Não, eu acho que esse foi um ponto que ficou evidente, né? Quer dizer, sem envolvimento de toda a população, essas práticas não serão efetivas, né? E, especificamente, nesses países onde há a questão do menor acesso, às vezes, até à própria educação formal, essas políticas têm que ser bem amplas, porque não só precisam ser desenvolvidas nas escolas, mas com campanhas institucionais mesmo, campanhas que consigam chegar a todos da população. Esse é um esforço que, sem isso,
pelo diagrama que foi apresentado, você mostra que eles se preocuparam com a capilaridade, com chegar no que a gente chama na última milha, para catar, para recolher, não é, esses resíduos. Aquele ponto que o Cossenza destacou bem, quer dizer, criar um mercado secundário para esses produtos. Enfim, todos esses esforços são muito importantes, mas é preciso realmente campanhas de divulgação, quer dizer, campanhas de conscientização, que não vai ser fácil, e, de alguma forma, remunerar, talvez, essas pessoas de uma forma mais intensa por esse esforço, né? Porque a questão econômica também é muito forte e precisa ser levada em acaba se conta, né? sobrepondo, né, professor? Isso, exatamente. É a cidade mais industrializada do país, então seria a São Paulo lá deles, né? Então tem uma demanda muito forte para esses produtos ocidentais e tal, e aí talvez o governo tenha que ver justamente isso. Ao gerar esses produtos, você gera a sucata se eles não estiverem estando dentro de uma visão de política de você criar mercado secundário para os resíduos que não são aproveitáveis. Tentar desenvolver aí uma coisa que a gente fala no trabalho, parceria com as universidades para que se busque a melhoria tecnológica desses produtos, né? Usando coisas que talvez não sejam reaproveitadas ou não sei, que consuma menos recursos naturais. Então, um pouco dessas questões. O Estado, lá, ele faz a parte dele. Lá tem órgão ambiental, eles têm tudo isso. Mas não basta só isso, você ter o órgão, ter a lei. É preciso ter todo um trabalho. A economia circular, ela é uma visão, do que eu tenho lido, ela extrapola, ela é muito mais ampla do que... É uma questão mesmo de filosofia de vida, né? De mudança de padrão de comportamento. Então, até que ponto a gente precisa consumir tanto essas coisas que a gente está consumindo? É preciso? Isso é uma reflexão que está dentro da economia circular que as pessoas não fazem ainda. Hoje só está falando assim, não gerar resíduo. Tudo bem, não gerar resíduo, mas também a não geração de resíduo implica talvez em consumir menos, né? Não sei se a gente explicou aí. Não, ótimo, excelente, muito obrigada. Excelente. A questão do resíduo, às vezes, tem umas complexidades. No Bom Retiro, em São Paulo, tem uma tradição de uma área têxtil. E aí eu estava trabalhando lá e quando o lixo era jogado na rua e o saco era rasgado e estava gerando entupimento dos bueiros e aí alagamentos no bairro, o que traz prejuízo para o comércio. E o comércio começou a querer resolver esse problema. E aí, na verdade, era o pessoal que ia lá pegar o lixo de indústria têxtil, é um lixo rico. Então, e aí teve o envolvimento do Senai, foram algumas assistentes sociais para entender o que acontecia e, na verdade, tinha um roubo de roupa. O pessoal jogava produto acabado, calça, camisa, dentro do lixo, então o primeiro acesso era dos ladrões. Depois, o segundo acesso era de bandoleiros que iam lá pegar o que o ladrão não pegava, ele pegava. A comunidade mesmo era quarto ou quinto na sequência. Então, às vezes, você vê, a gente está falando de coisas bacanas, mas às vezes tem atividades ilícitas nesse trabalho de reciclagem do que é resíduo, né? E é bem mais complexo do que a gente imagina. Então, estudos como os de vocês permitem entender realidades que, de certa maneira, estão funcionando e a necessidade do envolvimento de toda a sociedade nesse trabalho porque não é só coletar, tem que ter todo um sistema de envio desses resíduos para que não entre assim num ciclo que não é legal, né? Permitindo talvez a ação de pessoas que não estão interessados muito na economia circular. Ele só quer aquele resíduo, porque dentro do resíduo tem uma parte bastante rica, fácil de reaproveitar, e tem uma parte orgânica ali que às vezes não é reaproveitável, é resíduo mesmo. Então, essa coleta de resíduos é bastante complexa, então parabéns
pela escolha do assunto. Espero que dê muitos frutos para vocês de artigos que são muito interessantes. Não, é uma coisa que, só para Fica rapidamente, à vontade. por exemplo, eu tive num congresso lá na Europa e foi o diretor industrial da Bosch, né? E ele estava falando da questão eles estão sendo pressionados lá na Europa por essa questão de mesmo que o resíduo gere matéria secundária, não é legal. O ideal é que ele não gere resíduo. Então, ele está falando que eles têm lá, já estão se preparando, junto com universidades, os engenheiros deles, estudando muito a questão tecnológica. Por exemplo, hoje ele fala que a máquina de lavar deles, né, gera, vamos supor, ele aproveita 40% do que é uma máquina hoje. E já tem um plano que até 2050, 60% vai ser aproveitado. E a ideia é que chegue o mais próximo do 100%. Ou seja, ele não vai gerar resíduo secundário. Tudo seria gerado de novo no processo dele, né? Esse é o desafio. Aí tem que juntar universidades, a empresa e a questão tecnológica e trabalhar nessa questão. Mas eu acho que é um desafio bom, porque é como você falou. Aqui no Rio, por exemplo, você não vê latinha de cerveja pela rua, porque já criou um mercado aí. Você joga uma latinha de cerveja na rua, já tem um cara pegando ali, imediatamente. Mas tem outros que não, tem outros produtos que você joga, se jogar, ninguém vai pegar, vai ficar ali eternamente. Então, essa é a discussão. Obrigado pela oportunidade aí. Ok, muito bom. Obrigada. Agora, você quer falar, Mônica? Pode falar. Agradecer mesmo, obrigada. Ah, tá bem. Agora a gente vai passar para o artigo Loop, virtualização e troca, práticas de gestão de operações sustentáveis na cadeia brasileira de embalagens. Pode colocar o vídeo ali. Bom dia a todos, me chamo Jorge Alfredo e, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao SEMEAD por esse espaço para trazer um pouco dos resultados da minha tese de doutorado, apresentado aí no primeiro semestre desse ano, né? Também aproveito para agradecer a professora Patrícia Guarnieri pelos anos de orientação, bem como Gustavo e Lechan, professores do estado de São Paulo, que me ajudaram, e também colegas de Gealogs, do nosso grupo de pesquisa, que me ajudou a formatar o trabalho intitulado Loop, Virtualização e Troca, Práticas de Gestão de Operações Sustentáveis na Cadeia Brasileira de Embalagens. Como contextualização, a gente traz o caos que a pandemia da Covid-19 trouxe para o cumprimento das metas ambientais, né? Como, por exemplo, o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, em que diz que pelo menos 55% das emissões de CO2 tem que se reduzir, e isso está extremamente comprometido por conta da pandemia e dos seus efeitos econômicos trágicos, né? Também, quanto ao bloco europeu, percebe-se que lá também precisa melhorar quanto ao destino dos resíduos sólidos urbanos. Pelo menos 23% ainda são aterrados, ainda não são aproveitados de nenhuma forma, nem mesmo energeticamente. E nós, no Brasil, continuamos a perceber um aumento no volume de resíduos sólidos, né? Um brasileiro médio hoje gera mais de 1 quilograma por dia. Evidentemente, nas regiões mais ricas do país, esse número tende a aumentar. E a economia circular, então, vem como esse modelo caracterizado pela desaceleração no uso dos recursos e fechamento do ciclo produtivo, né? As cadeias de suprimento sofrem diversas barreiras tecnológicas, financeiras, institucionais para avançar, e ainda faltam os estudos que linkam sustentabilidade, gestão da cadeia de suprimentos e embalagens nesse contexto da economia circular. Por isso, o nosso paper visa analisar essa capacidade da empresa brasileira, das empresas, das organizações, de uma forma geral, atuantes no Brasil, a promover a criação de circuito, a promover a virtualização, bem como a troca entre os participantes, né? Foi utilizado o framework da Ellen MacArthur Foundation
em que lembra que essas são estratégias válidas para caminhar-se rumo à economia circular, né? Por isso, ou para isso, a logística reversa das embalagens é fundamental, sendo entendida, então, como essa movimentação não do fabricante para o consumidor final, e sim do consumidor final de volta para o fabricante, né? Seja para recuperar valor ou para a disposição final ambientalmente adequada. Pós-venda ou pós-consumo, né? Como Paulo Roberto Leite, professor Paulo Roberto Leite, traduziu aqui para o Brasil em 2003, entre outros autores, inclusive a professora Guarnieri, logo em seguida começou a pesquisar o tema, e hoje entende-se que a logística reversa é obrigatória para diversos setores, que está lá na Lei 12.305, de 2010. Então, fala-se em logística reversa no Brasil de uma forma mais ampla desde a sanção dessa lei, e stakeholders estão aí disputando o poder e influência constantemente, né? Desde antes da sanção da lei, inclusive. Então, algumas práticas, quando a gente fala em loop, a gente está falando em visar o fechamento do ciclo, né? Em recuperar valor para esse material através de reciclagem, reuso, recondicionamento, entre outras práticas. Virtualização está no sentido de utilizar práticas de desmaterialização ou de digitalização da cadeia, né? E exchange, então, na busca dessas novas tecnologias, ampliar a troca entre os participantes de uma mesma cadeia de suprimentos. Outros trabalhos utilizaram o método Resolve, né? Sejam revisões teóricas, sistemáticas de literatura, assim como estudos práticos que constatam esse vazio institucional no âmbito brasileiro, né? A presente pesquisa, então, ela é do tipo qualitativa, aplicada, descritiva, né? Porque visa descrever o fenômeno observado, mostrar, então, em palavras e não em números, né? A realidade observada. A bola de neve foi utilizada como uma técnica de amostragem, a pesquisa documental, bem como as entrevistas em profundidade, com um roteiro semi-estruturado, que passou pela validação de juízes, né? Diversos softwares foram utilizados, como o Mendeley para referências, o Zoom para as entrevistas e o NVivo para auxílio nessa análise, na categorização, para encontrar o núcleo de sujeito, né, na fala dos entrevistados. Então, foram 53 entrevistados que eu busquei por e-mail institucional, via LinkedIn, fui entrando nos grupos de WhatsApp aos poucos, né, por meio dessa técnica Snowball, que é altamente recomendada para que o pesquisador entre em grupos que não são dele, né? Então, eu consegui entrevistas com deputados, com promotores de justiça, com catadores de materiais recicláveis, com pessoas da esplanada dos ministérios, né? Que foi fundamental para fazer essa pesquisa. Bom, as categorias temáticas foram criadas tanto a priori quanto a posteriori. A priori, quando a literatura nos auxilia, e a posteriori, quando, depois da entrevista, você percebe que categorias podem ser criadas. Quanto a loop, percebeu que a maioria alega não existir esse tipo de prática por conta de diversas barreiras, entre a falta de sistema de coleta seletiva, falta de indústrias recicladoras, né? Esse âmbito desafiante, então, para fazer da elite brasileira alguém que consuma, ou um segmento da sociedade que consuma de forma consciente, né? Ainda existem diversos materiais que não têm reciclabilidade, não têm comercialização quando chega no fim da vida útil, por exemplo, o BOPP, né? Então, eu fui trazendo trechos de entrevistas para ilustrar, bem como nuvens de palavras aí para indicar, sobretudo, a fala daqueles que dizem não haver criação de circuitos, loops, né? Mas tem algumas práticas que merecem ser destacadas. Por exemplo, a atuação dos ministérios públicos, a criação de legislação em alguns estados, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Piauí, são estados que já estão mais avançados quando linkam logística reversa com licenciamento ambiental, bem como a criação de pontos de entrega voluntária foi percebida aí em algumas regiões. Bom,
Sobre virtualização, a digitalização veio mais forte com a pandemia da Covid-19, né? Percebe-se algumas práticas de educação ambiental, mas a maioria diz que ainda estamos longe de ter uma cadeia digital ou tecnologias de beneficiamento para além das fim de tubo, né? Então, quanto ao Exchange, também foi visto que não se fala de softwares ou de aplicativos, ou Big Data, ou IoT, né? Ou outras tecnologias que possam nos auxiliar de aumentar o índice de reciclagem, de recuperação dos produtos. Bom, e das suas embalagens. Então, é um trabalho que cumpriu com os objetivos, porém ele é limitado porque ele não pegou as mudanças mais recentes da legislação, por exemplo, agora o Recicla Mais, em 2022, o Planares, que é o Plano Nacional, também de 2022, não entrou nesse trabalho. Mas ele traz contribuições no sentido de auxiliar decisões para ser tomadas na logística reversa, bem como preenche lacunas identificadas na literatura. Sugiro, então, como pesquisas posteriores, considerar outros frameworks, assim como outros segmentos que não são embalagens. Então, meu muito obrigado e ficam os meus contatos para quem quiser conversar mais sobre o assunto. Agora eu liguei o microfone. Muito bom o artigo, muito rico, né? São 62 entrevistas, deve ter... Não, são 62 minutos em média por entrevista, 56 entrevistas, não é isso? 53 válidas, né? Tiveram algumas que a gente teve que deletar ao término, por não conseguir transcrever, mas válidas 53. Tá, isso dá um trabalho danado, né? Inclusive para você conseguir consolidar os resultados, mas Sim, mais de 3.000 minutos de transcrição. Então, eu achei um trabalho bem um trabalho hercúleo, né? As metodologias qualitativas têm essa característica, elas dão muito mais trabalho que uma quantitativa, né? A quantitativa você faz ali uma pesquisa de questionário, os softwares estatísticos realmente, às vezes, dão os resultados. O interessante da pesquisa qualitativa é que você aprofunda o conhecimento, então, achei, assim, muito bom ter usado essa metodologia para poder aprofundar o conhecimento a respeito do que está acontecendo aqui no país. Apesar de ter algumas legislações, se a população não tiver, como foi comentado no primeiro artigo, se ela não tiver envolvida nisso, porque o Brasil gosta muito de lei, né? Sim, aproveitando a brecha, sem dúvida, a população, inclusive, quando deve cobrar políticas públicas na área, né? Então, a gente acabou de passar por um processo de eleições onde nem viu a pauta dos resíduos ser tratada, né? Então, isso é muito comum, infelizmente, ainda é um tema preterido, né, dos gestores públicos, ainda se prefere fazer a logística tradicional, de simplesmente pegar o caminhão, passar e levar para o aterro ou para o lixão, né? Mas está ficando insustentável, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico, tendo em vista que a geração de resíduos aumenta e o custo per capita por habitante, por cidadão, também aumenta. Então, já a conta não fecha, né? Tem muitas coisas que acontecem em termos de infraestrutura. Eu moro do lado do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, e perto de casa aqui estão construindo prédios com 30, 40 andares. Um prédio com 30 andares comercial, às vezes tem 100 pessoas por andar. Então, você pega um prédio, no fim tem 3.000 pessoas, e você põe 10 prédios ali numa região pequena, você acaba tendo 30.000 pessoas, que muitas vezes é a população de uma cidade, ali num espaço relativamente pequeno.
Mas, paralelamente à construção desses prédios, eu não estou vendo nenhuma infraestrutura de dejetos, vai tudo para o rio. Não fica nem na rua, né? E aí o rio praticamente está sólido, daqui a pouco dá para andar sobre o rio, né? E é um cheiro terrível. Então, não é só essa questão do resíduo da pessoa ficar jogando coisa fora, mas da exigência que tem que ser do setor público e das pessoas sobre essas estruturações que se fazem. Às vezes fazem muita... Aqui do lado também tem uma obra que cortaram um monte de árvore para fazer um túnel. Quando for inaugurar, o túnel alaga, porque tinha um rio embaixo. Assoreou a terra, né? Não tem proteção. O que acontece? Gera um resíduo danado, e tudo por incidência do setor público, interferindo na natureza, e isso gera resíduo. E a ganância das empreiteiras, né? Convenhamos. Vou botar 30 mil pessoas, né, em alguns prédios, porque não se preocupar com para mim, assim, é assustador, porque gera um resíduo danado, de difícil coleta posterior, e se tivesse o cuidado na reciclagem na hora de estar fazendo, não teria esse problema. Bom, eu vou passar agora para a Eliane para ela fazer os questionamentos para vocês. Obrigado, professor. Parabéns. Eu achei muito legal o artigo, inclusive relatando as falas aí dos entrevistados em alguns exemplos, né, dos catadores e tal. E aí, uma coisa bem importante, que inclusive acho que pega gancho com o que você estava até falando, Jorge, que vocês colocam que o Brasil ainda precisa avançar muito em outros aspectos considerados mais básicos e estruturais, que envolve ética e educação, para que as tecnologias sejam bem empregadas. E vocês dão aí, então, os exemplos de insistência dos fabricantes em usar determinados materiais que não possuem comercialização no mercado de reciclagem, a falta de indústria recicladora na maioria das regiões, ou mesmo o sistema de coleta seletiva em muitas cidades, e a falta de incentivo fiscal, que nem mesmo IPTU verde ainda não existe na maioria das cidades, ainda não está em operação, né? Então, aí, diante desse cenário, que a gente tem essa deficiência estrutural, qual a opinião, na sua opinião, o que deve ser priorizado para impulsionar essa economia circular? Porque a gente tem um problema de base, né? Sim, sem dúvida. Obrigado por levantar a bola, mas, sem dúvida, daria para a gente passar a manhã toda aqui listando os exemplos, né? De forma breve, eu lembro uma estatística da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, em que, num relatório agora de 2021, ela diz que para voltarmos ao nível de industrialização que tínhamos em 2010, o Brasil precisa crescer 3% ao ano em 10 anos. Então, a última década foi péssima também para a economia, também para a industrialização, uma vez que a gente tem caminhado para trás também nesse sentido do ecodesign, né? Então, quando a gente vê embalagens super-pigmentadas, né? Aquele plástico dourado, a Coca-Cola nem faz mais, né? Aquele amaciante com um azul celeste, assim, pode ter certeza que aquilo não vai ser reciclado. Vai chegar na cooperativa, o catador vai falar, desculpa, ninguém compra isso, né? Então, ao término, sempre para em alguma cooperativa, né? Seja um catador individual, seja um catador cooperado, vai parar em um centro de triagem, um galpão, para voltar para a indústria, né, recicladora, enfim, e fechar o ciclo. Então, o nosso problema, ele começa na indústria, né, passa pela nossa educação, evidentemente, ainda tem muita gente que não separa nem o seco do orgânico, né, que é o mínimo, é o básico, porque quando esse nosso saco de lixo vai chegar na cooperativa, a primeira coisa que eles fazem é rasgar. Se o plástico está contaminado, se o isopor está contaminado, se o papel está contaminado, aquilo é rejeito.
aquilo não tem valor comercial, logo vai para o lixão direto, né? Então, o mínimo que a gente deve fazer é triar em nossas casas, e isso ainda é pouco, né? O cidadão sempre fala, mas o caminhão mistura tudo, é uma saída fácil, digamos, né? Uma resposta simplória. E a gente sabe que, diante, né, dos relatos dos catadores, enfim, por trabalhos anteriores com a categoria, eles falam, Jorge, beleza, o caminhão mistura tudo, mas quando chega aqui, negão, a gente agradece quando está separado. A gente vai rasgar os sacos individualmente, não mexe no que é de banheiro, mas os outros vai rasgar, vai ver o que tem. E então, se a gente separar nas nossas casas, por mais que a coleta seletiva no nosso município não esteja tão boa assim, já é um adianto, né, para que esse material retorne à indústria. Então, além dessa questão do ecodesign, além dessa questão da industrialização, além dessa questão da educação, teria um bom punhado aqui para a gente comentar de desafios na área. Sem dúvida. Tem falado do greenwashing, outros problemas aí, né? E você falou da embalagem PET colorida, o isopor, até onde eu sei também, ele não tem utilização, né? Então, tem muita... E como é barato, então, agora com esse delivery de comida, a gente vê um monte de isopor aí, né? E aí entra essa questão, mas é mais barato para o cara que está vendendo, e aí entra essa questão de consciência, ética, é bem complexo mesmo. São alguns materiais que têm pouca saída quando chegam na cooperativa, né? O vidro, que é a matéria-prima barata ainda, né? Então, que é basicamente areia, e então vidro, insufilme, isopor, e BOPP, que eu cito no trabalho, né? Que é aquele salgadinho, aquele plástico metalizado, né? Aquele plástico metalizado de biscoito, né? Não sei como é que... No Rio de Janeiro é biscoito, né? Aqui é bolacha, que, aliás, eu fiquei sabendo no seu artigo, porque eu colocava para reciclar, então nem adianta. É melhor jogar no separado do que no orgânico, mas no seco do que no orgânico, mas ainda assim, dificilmente, o melhor mesmo é o reject, né? O repensar, né? O rethink. Muito bom. Parabéns. Bom, agora a gente vai apresentar o último artigo, que é Contribuições dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente para o Desenvolvimento Sustentável. Eliane, pode passar o... Olá, meu nome é Leandro Costa Favro, sou um dos pesquisadores envolvidos na pesquisa intitulada As Contribuições dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente para o Desenvolvimento Sustentável. Os companheiros de pesquisa são Daiane Fernandes Pereira Lama, Letícia Rodrigues da Fonseca, Sheldon William Silva e Marcelo Ribeiro da Silva. Farei uma breve apresentação do que foi o desenvolvimento da pesquisa. Nós optamos pela apresentação em itens para que vocês tenham a possibilidade de depois dialogarem, questionarem sobre o trabalho. Vamos começar, então, com a introdução. Introdução. São inúmeras as iniciativas voluntárias de grandes corporações voltadas para o desenvolvimento sustentável como forma de atender as 3 dimensões da sustentabilidade: econômica, ambiental e social. Entretanto, estes esforços ainda não conseguiram satisfazer de modo igualitário as demandas existentes nessas 3 esferas. Neste âmbito, citam-se os Conselhos Municipais do Meio Ambiente, CODEMAS, que tratam-se de órgãos de caráter consultivo, deliberativo e normativo, responsáveis pela aprovação e acompanhamento da implantação da política municipal do meio ambiente. Como órgãos deliberativos e democráticos, os CODEMAS possuem como principal função possibilitar a participação da comunidade local e a municipalização da gestão ambiental por meio da execução de políticas ambientais.
Acredita-se que, por meio de suas competências, estes órgãos podem favorecer o desenvolvimento sustentável das regiões onde atuam. Referencial teórico: desenvolvimento sustentável. Ao analisar este contexto histórico acerca da evolução do conceito de desenvolvimento sustentável e de sua aplicabilidade, observa-se que o agravamento dos problemas ambientais é contínuo e que há dificuldade em se estabelecer práticas que possibilitem um desenvolvimento sustentável efetivo. Logo, pesquisas que possuam este propósito são pertinentes para se obter o equilíbrio entre crescimento econômico e preservação dos recursos naturais, conforme o paradigma integrador da sustentabilidade. Origem do conceito de sustentabilidade e a evolução dos paradigmas ambientais. A sustentabilidade passou a ser entendida como uma estratégia de desenvolvimento que possibilita melhoria da qualidade da vida humana e a minimização simultânea dos danos ambientais. Surge, então, a visão conexa e holística dos aspectos de desenvolvimento social, crescimento econômico e proteção ambiental, também caracterizados como dimensões da sustentabilidade social, econômica e ambiental, e que devem ser consideradas no momento do estabelecimento das estratégias de gestão. Conselho Municipal do Meio Ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, é um órgão integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, de caráter normativo e deliberativo, e tem a finalidade de assessorar, estudar e propor as diretrizes de políticas governamentais de proteção ao meio ambiente e deliberar sobre as competências, normas e padrões compatíveis com um meio ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Método de pesquisa. A pesquisa desenvolveu-se de forma exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, método de coleta de dados, entrevista e análise documental, e método de análise de dados, categorização. Resultados. Constatou-se que, por meio de determinadas competências, estes órgãos favorecem de maneira significativa a sustentabilidade no âmbito ambiental e social. Por meio das entrevistas e análise das atas de suas reuniões, identificou-se, por exemplo, que o CODEMA, ao decidir acerca da aplicação de recursos provenientes do FMMA, contribui para a questão ambiental, já que assegura a conservação, preservação, proteção e recuperação dos ecossistemas urbanos. Este órgão, ao receber denúncias de danos ambientais, auxilia ainda o poder público municipal, a Polícia Militar do Meio Ambiente e até mesmo o Ministério Público, na fiscalização, atuação e responsabilização dos infratores, contribuindo para a prevenção destes danos ou extensão daqueles já ocorridos. Os CODEMAs têm papel fundamental na conservação de APPs, quando decidem pelo deferimento ou não de sua intervenção. Auxiliam a proteger os recursos hídricos, o ciclo hidrológico e a prevenir a ocorrência de enchentes decorrentes do crescimento urbano, quando exigem áreas permeáveis nos loteamentos. Ressalta-se também a efetivação e incentivo de ações de educação ambiental com o intuito de sensibilizar a população acerca dos problemas de ordem ambiental para que futuramente ocorram a conscientização e mudança de comportamentos que estejam de acordo com os princípios da sustentabilidade. Constatou-se ainda que os CODEMAs contribuem no âmbito ambiental e social ao exigirem a retirada de determinadas espécies de árvores que servem de hospedeiras para insetos transmissores de doenças, ao solicitar estudos de vazão do município para evitar alagamentos e inundações que podem comprometer o tráfico de pessoas.
às residências e à saúde dos cidadãos e ao incentivar o trabalho dos catadores, contribuindo para a redução e reaproveitamento de resíduos, além de possibilitar a estes indivíduos renda para a subsistência de suas famílias por meio destas atividades. Conclusão. Ao final desta investigação, averigou-se que os CODEMAs favorecem, por meio de determinadas competências, a sustentabilidade no âmbito ambiental e social. Quanto às limitações deste estudo, não se pode generalizar os dados, já que a pesquisa envolveu apenas um único CODEMA. Logo, pesquisas futuras com o mesmo propósito de pesquisa e com os outros CODEMAs são essenciais para validar ou complementar os resultados obtidos. Agradeço a todos e estaremos disponíveis para demais explicações e esclarecimentos. Muito bom esse artigo que envolve uma entidade pública, né? Dentro do contexto da economia circular, da sustentabilidade. Eu fiquei com uma dúvida: quantas entrevistas foram feitas? Olá, tudo bem? Olá, Bom dia. O Universo, a gente trabalhou com as entrevistas de todos os membros, né, do CODEMA, né, no caso seriam praticamente nesse grupo correspondente a uma média de 10 pessoas, e mais com a leitura, né, das atas de reuniões, né, de todos os processos que são desenvolvidos, né? Então, não bastou só a conversa com eles, mas o verificar as ações, né, porque aí entra muito do que a gente trabalha, né, com qual é o critério de verdade, né? Se é o discurso ou se é, de fato, a prática. Aí, quando a gente pega pelas atas, que eu penso que tenha sido mais significativo, a gente vê ações que realmente são consideráveis, no sentido de houve efetividade no que foi desenvolvido. E acho que é interessante a gente colocar, porque, por exemplo, um dos motivos que mobiliza a gente a fazer essa pesquisa é que os conselhos eles são muito desconsiderados no aspecto social, né? Então, inclusive, as pessoas elas deixam muito de lado essa questão, a existência dos conselhos, por não acreditar que eles são efetivos. Eu vejo aqui não só o conselho, né, no caso de meio ambiente, mas no caso de educação, o Conselho Municipal de Educação, que a gente trabalha aqui também com pesquisa. A maior dificuldade que nós temos é compor o conselho. A comunidade ela não se movimenta para participar do conselho, e o principal motivo é o não acreditar na sua eficácia, importância e assim por diante. Então, foi o maior motivo da pesquisa ter sido desenvolvida, era vamos verificar se realmente ele tem efetividade, e aí quando a gente vai analisando esses dados, a gente vê uma atuação interessante, significativa, que nos possibilita, inclusive, levar a comunidade de uma forma educacional, conversando em escolas, conversando em instituições, né, de caráter formativo, da importância de compor esse grupo, né, esse conselho. Excelente, muito bom. Vou passar agora para a Eliane fazer as considerações dela. Oi, Leandro, parabéns. Realmente, esse descrédito de órgãos públicos é uma verdade, e é bem difícil mesmo. Eu achei bem interessante toda a abordagem que você fez. E aí, dentro do que você explicou no seu artigo, esse CODEMA que foi analisado, ele teve uma lei, né, de reestruturação em 2017, e aí ele previu, entre as 27 competências, eu vi que tem, por exemplo, entre elas, receber denúncias feitas pela população, decidir concessão de licenças ambientais de sua competência, decidir juntamente com órgãos executivos de meio ambiente acerca da aplicação dos recursos provenientes do FMMA, apreciar e deliberar sobre emissão de alvarás, certidões, etc. Então, nesse caso,
não seria interessante ou importante o desenvolvimento de um órgão de governança dentro do CODEMA, porque ele acaba tendo algumas funções que pode criar um ambiente aí de desvio, enfim, de alguma ação ilícita, que a gente acaba vendo, né? Então, dentro desse contexto mais atual, também não seria interessante propor um departamento de governança, até para analisar bem segregação de funções, se realmente entre aplicação de recursos, emissão de alvarás, que aí a gente sabe que quem precisa de licença e alvará acaba, às vezes, fazendo abordagens indevidas, enfim, a gente entra aí numa seara um pouco mais sensível. O que você acha? Sim, eu penso e concordo, né? Por exemplo, o artigo, ele trouxe para a gente, o grande objetivo dele era a questão de mostrar que existe, sim, uma atuação, é significativa e é de importância. Agora, nós, enquanto pesquisadores, nós não concordamos na totalidade com a forma com que ele vem se desenvolvendo e se estruturando. É outra questão, né? Aí cabe até uma outra análise interessante, que seria uma análise com relação à estruturação, ao funcionamento, né? Inclusive dando margem para a gente pensar que essas questões podem gerar a descrença do próprio sistema, né? Então, são outras questões. Mas é interessante. Pelo que a gente viu em termos de atuação e das conversas, eles estão atuando muito de forma concomitante. Então, eles não atuam, eles não têm esses papéis todos que estão colocados, que foram lidos, não fica preso exclusivamente na esfera do conselho. Então, ele é parte das ações para que esses processos se desenvolvam. Mas sim, eu concordo, é realmente interessante a gente fazer uma análise e cabe aí, acho que uma outra pesquisa de como esse processo se desenvolve, né? O mapeamento dessas situações todas. Legal, obrigada, viu, Leandro? E parabéns. Bom, agora a ideia é que a gente faça uma conversa a respeito dos vários temas que a gente tratou. Teve 3 artigos, pelo menos, trataram dessa questão da economia circular, tanto vendo um exemplo internacional, quanto vendo um trabalho amplo sobre a estrutura da reciclagem no Brasil, quanto esse trabalho de um órgão público ali. Dentro do contexto da empresa, tem a importância de ações, se você tem como medir o desempenho financeiro das empresas que tem ações nesse sentido também. Eu queria saber o que vocês perceberam de interessante, de conexões entre os artigos, o que pode, para pesquisas futuras, imaginando que vocês vão seguir pesquisando o tema, o que os diversos pontos que a gente viu aqui pode estar sendo aproveitado nas pesquisas futuras de vocês. Fiquem à vontade para estar falando sobre isso. Posso rapidamente... Claro. De repente, como eu falei agora por último, eu já dou continuidade. Seria interessante, dentro dos codemas, a gente fazer uma análise até dos conteúdos que são abordados, né? Quais são as temáticas que chegam até os codemas, e daria para poder, inclusive, verificar se questões como as colocadas aqui, né, em questão a resíduo, essas coisas, se estão chegando, os codemas estão recebendo essas demandas, isso está chegando até os codemas, como isso está sendo feito, inclusive por quem está sendo feito, né? Então, são situações interessantes da gente poder estar pensando. Alguém mais quer? Assim, só para contribuir com o estudo aí que falou foi o do Luke, né, da logística reversa,
No primeiro momento, eu até publiquei esse artigo, que eu olhei justamente a lei de logística reversa brasileira, que é aplicada em todo o país, né, para tentar fazer uma associação com o tema da economia circular, vendo até que ponto ela estava aderente ou não aos conceitos, aos princípios da economia circular. E aí a gente viu que, embora ela funcione assim, ela tenta recuperar, né, esses resíduos que são descartados, mas ela não estaria dentro plenamente da filosofia da economia circular, que é o que também foi falado aqui. Talvez o grande X da economia popular são duas coisas. É a parte comportamental da sociedade, que aí vai ter a questão da educação, mudanças de hábitos, principalmente de consumo, e o outro é a questão da tecnologia no design dos produtos, que, na sua concepção prévia, já deveriam vir com toda esses atributos de não gerar, no final, não ter nada, né? Ser zero, praticamente. Então, um pouco isso que é só para botar em discussão, né? Bacana, professor. Obrigado. Vi que você colocou o seu e-mail, o seu contato no chat. Diante da semelhança das nossas pesquisas, né, é bacana a gente conversar. Inclusive, eu e o Gustavo Endo, que está aqui presente na sala, a gente faz parte de um grupo chamado Gealogs, lá na Universidade de Brasília, e temos um colega do Togo, que também estuda Circular Economy, né? E aí eu dei uma googada rápida para conhecer Benin, e eu vi que são vizinhos. Togo e Benin são vizinhos. E, enfim, vamos estreitar esses laços, porque o WhatsApp aí. Circular Economy no contexto africano parece algo que temos em comum nos nossos grupos. Respondendo ou comentando um pouco sobre o que você levantou, sem dúvida, isso é importante conceitualmente a gente distinguir, né? O que é a logística reversa, o que é a economia circular. Não são sinônimos, né? Não são sinônimos. Lá na Lei 12.305, a logística reversa está no seu artigo 8º como um instrumento. Ela é uma ferramenta. Então, ela é um facilitador para se chegar nesse modelo, nesse paradigma, nisso que a gente imagina que seja a economia circular. Né, como como uma nova forma de se fazer business, né? Que como eu vendo para os meus alunos na gestão. Me parece que o Brasil, por conta da eficiência dessa lei na economia brasileira, ele já falou assim, não, eu já estou dentro já sou uma política de sustentabilidade, então ele não avança mais do que eu acho que teria que avançar mais para a economia circular, que é muito mais ainda do que isso. Não sei se você tem essa percepção. Eu acho que a gente está tão distante de cumpri-la que, se a gente cumprisse ela, já estava muito legal, assim, sabe? Já estava um passo muito bom. Nesse sentido das embalagens, lá no artigo 33, ele lista os setores que já estão obrigados a fazer logística reversa, né? Pneus, eletroeletrônicos, pilhas e baterias. Então, a embalagem de agrotóxico, nós temos alguns setores no Brasil em que já tem algum avanço. Agora, esse que eu decidi estudar, embalagens em geral, ainda é uma bagunça, né? Então, para caminharmos no sentido da economia circular, sem dúvida, o primeiro passo seria cumprir o que já temos de lei, sabe? Por quê? O trabalho da François, que vê a questão da governança corporativa com desempenho financeiro, você tem algum projeto ou está desenvolvendo algum estudo que pega as empresas que estão listadas como adeptas do ESG, do ESG, né? Ou ESG, e desempenho financeiro? Vocês estão pensando em estudar alguma coisa nesse sentido? Mas, assim, em termos de projetos de pesquisas que estão sendo desenvolvidos. Sim, na verdade, esse foi o resultado da minha pesquisa, da minha dissertação.
E nós temos como objetivo, né, para próximos estudos, começar a pesquisar mais sobre a heterogeneidade, né, que foi comentado antes, e também um pouco mais focado, talvez, em conselhos de administração, conselho fiscal e também diretoria, algo mais focado nesse sentido. E também, realmente, ver essa questão de ESG, das empresas que estão conversando mais, falando mais sobre isso, né, para os seus stakeholders, para ver o que está impactando, ou como o stakeholder está olhando, né, na perspectiva do stakeholder, como que eles estão olhando essa mudança que está acontecendo aqui no mundo, né, perante a governança corporativa, e aqui no Brasil, como isso está impactando as empresas acionárias aqui do Brasil. Porque eu tenho lido alguns artigos sobre ESG, e alguns artigos apontam que a questão ambiental é a que está com menos ênfase em alguns países da Europa, às vezes em alguns países do Oriente, e é bem preocupante, né? Sim. Porque tem que, para estabelecer a questão ambiental de uma forma mais bem tratada, tem que ter a ação da empresa, das pessoas e do governo, e eu achei meio estranho isso. E tem algumas empresas que trabalham em alguns setores que não são setores meio altamente lucrativos e que geram problemas de saúde, como a indústria de cigarro, a indústria de armas, alguma coisa assim, que às vezes até nem geram resíduos, até tratam melhor o meio ambiente do que outras empresas estão tentando estar listadas na relação de ESG, e que é justamente o meio ambiente que é o que tem menos importância. ênfase, né, professor? Pois é. O que às vezes pode estar acontecendo é que talvez as empresas até estejam desenvolvendo alguma atividade nessa área ambiental, só que eles não têm a destreza de começar a divulgar mais isso. Porque muitas vezes, quando se fala em ações da empresa para a sociedade, pensa só em projetos sociais, não pensa muitas vezes nessa questão ambiental também, como o ambiental pode dar um impacto positivo na visão do stakeholder. Então, realmente é preocupante eles não estarem abordando tanto o assunto meio ambiente, né, nas suas discussões sobre ESG. Talvez aí o IASB, que é o órgão regulador internacional na área da contabilidade, ele está com um draft que estava em audiência pública e vai virar um pronunciamento, talvez no ano que vem, terminou a audiência pública mês passado, sobre a divulgação de informações relacionadas à sustentabilidade pelas empresas. E ali, nesse draft, ele propõe lá que as empresas deveriam divulgar os riscos e oportunidades referentes a informações não financeiras que afetam a sustentabilidade da empresa. Isso e ali uma coisa está clara, que uma das questões é justamente a questão da governança também, além do ambiental e do social. Talvez, se você não tiver, tem meu e-mail, eu tenho a versão, o draft, se você baixa lá no IAS, mas o pessoal da FECAP, da Álvares Penteado, fizeram a tradução essa minuta, e que ali tem algumas coisas que talvez possa contribuir para o teu trabalho, para a tua pesquisa, porque já traz assim, ele vai tentar dizer o seguinte: uma empresa que se diz alinhada com a ESG, ela tem que divulgar esse tipo de informação com essas características. Então, essa norma, que é a IFRS S1, é o framework para a divulgação de informações relacionadas a ESG. Eu não sei se você já ouviu falar. Não? Sim, eu já ouvi falar, sim, professor, mas eu vou aceitar, sim, o seu arquivo. Eu vou estar deixando aqui no bate-papo o meu e-mail. Aí, se o senhor puder, então, fazer a gentileza de me mandar esse material que o senhor tem, com certeza vai ajudar muito nas minhas pesquisas futuras. Eu agradeço imensamente. Posso só fazer um comentário para François?
Fica à vontade. François, pelo que eu entendi, você verificava se havia, né, diversidade de gênero no conselho e era o 0 ou 1, né? Mas esses resultados mistos, né, a gente vê isso muito não só para a questão de gênero, mas essa questão por exemplo, da divulgação e aí a relação disso com o desempenho financeiro, das práticas de responsabilidade social corporativa. Alguns estudos mostram que o efeito no valor da firma é positivo, outros dizem que essa divulgação, ou essas práticas, na verdade, e a sua divulgação, o efeito é negativo. E com relação à questão de gênero também, quer dizer, participação, como você já falou, separar conselho de administração, né, e a parte do comitê, e também verificar o número, porque alguns estudos mostram que ter uma mulher no conselho não faz diferença. Mas quando você tem um número, quer dizer, é como se tivesse que ter um número mínimo, né? Ali, a partir daquele momento, realmente aquele conselho se torna um conselho diverso, e aí sim o resultado aparece. Então, de repente, para pesquisas futuras, considerar isso, não só a presença ou não, né, de mulheres, mas também o percentual, né, para verificar se isso realmente é que está fazendo esses resultados mistos, né? Que você tem né, o ditado popular, né, uma andorinha só não faz verão. Seria isso, quer dizer, realmente aquele conselho ele não é diverso, né? Então, essa questão, e incluir outros grupos, incluir as pessoas com deficiência, enfim, muitos desafios nesse tema, mas parabéns muito pelo seu trabalho. Aliás, parabéns aos demais autores, seus trabalhos estão todos extremamente interessantes. Beleza, muito obrigada, professora. Eu vou estar anotando aqui as suas sugestões e com certeza dará boas pesquisas, bons trabalhos com esse tema. Bom, agora faltam aí 3 minutos para a gente chegar às 10 horas, que é a hora que a gente tem aqui para debater. Eu queria agradecer muito pela forma como a gente conseguiu conduzir a sessão. Acredito que todo mundo pôde participar e eventualmente comentar o próprio trabalho e os trabalhos dos demais. Os trabalhos estão muito interessantes. Eliane, você consegue colocar o link para a sala de network no... Sim, eu vou colocar de novo, e eu até escrevi, saiu tudo errado aí, o pessoal esqueci de avaliar também. Eu vou pôr do networking, só um minutinho. Assim, é importante que vocês avaliem tanto a questão da moderação e a atividade da Eliane como debatedora. E, bom, eu acho que a gente pode terminar por aqui. Foi ótimo, viu, Eliane? Obrigado por ter lido todos os trabalhos. Eu que agradeço. Aprendi muito com vocês. Nossa, são excelentes, muito legal. Parabéns para todos. Obrigado, gente. Um bom evento a todos. Valeu. Obrigada. Aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Eliane, muito obrigado. Obrigada, professor. O senhor também me avalia, tá? Sim, vou fazer isso agora. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Tchau. Bom fim de semana.